Efésios capítulo 4, versículo 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Pai Celestial, nós mais uma vez invocamos o Seu nome, neste momento, Senhor, para falar do que é mais precioso. Sua palavra é vida para nós. Sua palavra é vida para as famílias. Tua palavra é vida para a igreja. Conceda que a vida se renove nessa noite mais uma vez. Conceda, Pai, que as ricas bênçãos do Senhor sejam sobre nós nessa noite. Inspirando quem vai falar, Senhor, e ungindo quem vai ouvir. Nós pedimos que o Senhor afaste o inimigo de nossas almas para bem longe deste lugar e que o Senhor tenha liberdade em falar conosco. Como nós ouvimos aqui essa noite, esse corinho, nós viemos aqui para ouvir a sua voz. Conceda, Senhor, que isso seja feito nessa noite. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos. As Escrituras de Efésios, capítulo 4, versículo 30. Nós vamos falar sobre isto. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Só pode entristecer o Espírito Santo é quem tem. Quem não tem, não tem como entristecê-lo. Se você tem, você pode entristecê-lo ele. É por isso que você vê muitas pessoas fazendo de tudo. Porque se ele não tem, ele vai entristecer quem? Só pode ser entristecido é aquele que tem o Espírito Santo. Na mensagem A Brecha, que é o intervalo, é a mesma palavra, eu gostaria de chamar sua atenção para a nossa comunhão, trazer um ensinamento sobre isto. Parágrafo 46 diz assim: agora, enquanto temos as Escrituras abertas, veja, o Espírito Santo aqui, ele mesmo é um selo. O Espírito Santo é um selo. Um selo significa o quê? O que significa um selo? É uma obra consumada. Está terminado, está selado. O Espírito Santo sendo um selo para o indivíduo, para aquele indivíduo, quando ele recebe o Espírito Santo, então o seu tempo de gemer termina. Acaba o tempo de gemidos. Acaba o tempo de murmuração, de reclamação, porque é uma obra consumada. Está terminado aquela obra. O homem e a mulher que recebe, ele nunca mais retorna, porque foi uma obra consumada naquela vida. Ele passou pelo processo de justificação, que é o batismo em nome de Jesus Cristo, de santificação através do sangue, e agora ele está selado. Selado não para um culto, não para uma reunião, mas é até o dia da redenção. O homem que foi selado, ele permanece cheio até a eternidade. Isso é coisa grande demais. O Espírito Santo não é só esses gritos,
línguas, pulos. Quando o Espírito Santo vem em uma pessoa, você vai ver mudança naquilo. Você vai ver transformação naquilo. Aquela mulher não é mais a mesma. Aquele esposo não é mais o mesmo. Aquele músico não é mais o mesmo. A unção desce ali. E ela, agora, vai ouvindo aí as expressões proféticas. Como eu costumava trabalhar na companhia férrea, carregávamos o vagão para transporte de carga com latas e diferente coisa de uma fábrica enlatadora. Mas então, antes que o vagão fosse lacrado, o inspetor vinha ali para ver se aquele vagão estava carregado de modo apropriado. Carregava aquele vagão, mas antes dele partir, antes dele ser autorizado a ir para o seu destino, o inspetor tinha que vir e corrigir aquilo, para ver se ele estava bem arrumado ali, as caixas, as coisas que teriam que viajar, porque na viagem ia se encontrar muito solavanco, ia encontrar muitas coisas, e essa carga não podia ser mexida nela. Senão, a primeira vez que aquilo batesse em um outro algo, aquilo esparramaria a coisa e quebraria, e a companhia férrea seria responsável. E o inspetor testava tudo para ver se estava no lugar apropriado. O inspetor vinha, dava uma olhada, verificava se estava bem carregado aquele vagão, se não estava frouxo, estava bem amarrado. Se não estivesse, ele condenava o vagão. Então nós tínhamos que fazer tudo novamente, até que o inspetor ficasse satisfeito. Será que o inspetor está satisfeito com você? Se ele vier aqui essa noite fazer uma inspeção, e eu gosto demais dessas expressões do irmão Branco. Isso coloca a igreja no seu devido lugar. Se o inspetor vier essa noite aqui, como é que está? Como é que está a sua vida de oração? Como é que está a sua vida com a leitura da palavra? Você não está envolvido só com as coisas materiais? Você não vai conseguir viajar desse jeito. E o inspetor olhava, ficava satisfeito. Logo, quando o inspetor estava satisfeito, ele fechava a porta. E o inspetor fechava a porta, e o inspetor colocava um selo sobre ela. Era selado ali. Então ninguém podia violar aquele selo até que chegasse ao seu destino. Ninguém poderia mexer naquela carga até que ela tivesse o seu destino, fosse aonde fosse para navio, fosse para os Estados Unidos, fosse para qualquer país, lá, somente lá, eles iam tirar aquele selo que ali estava. Isto é o que o Espírito Santo tem feito. Este é o que o Espírito Santo tem feito. Ele vai e inspeciona. Você, a mensagem não é brincadeira, não. A mensagem não é coisa de denominação, não. A mensagem, ela é vida eterna. Ela nos traz a uma vida eterna. Você passa a ter vida. Só de ouvir a mensagem você adquire vida.
Se você está morto, a mensagem te revive. A mensagem pregada, ela traz vida para o indivíduo. O que dá vida para a igreja é a mensagem. Não é pregador, não é música, não. Tudo isso é bom. Mas o que te dá vida aqui é a mensagem do nosso profeta. E o inspetor chega ali, o Espírito Santo vem e inspeciona. Como é que está essa roupa aí? Como é que está esse cabelo aí? Como é que está a sua vida de oração? Como é que está a música aí? Como é que está o interesse teu pela obra? Ele vem e inspeciona. É por isso que o Ombrana observou isso um certo tempo. Ele diz: Senhor, tem pessoas que vêm ao altar, chora, se arrepende, é batizado, depois de uns dias estão no mundo lá fora. Eu não posso entender isso. Até que um dia Deus o trouxe às claras para o profeta. Eles disseram, aquelas pessoas não era aquilo que eles estavam demonstrando. Irmão, com Deus não há engano. Eu posso enganar você, você pode enganar o irmão, você pode enganar as pessoas, mas você não engana esse inspetor, que é o Espírito Santo de Deus. Ele vai e inspeciona. E é por isso que você não pode ter essas coisas. Você não pode ter esses mexericos. Você não pode ter esses relaxos. O Espírito Santo vem e não sela aquilo enquanto você não termina com o mundo. Enquanto você está envolvido com o mundo, ele vem para selar, mas não sela. O natural explica o espiritual. O inspetor ia lá e via se as caixas estivessem frouxas, não tivesse bem amarrada, ele não selava. Arrume de novo. Quantas vezes o Espírito Santo não tem vindo às pessoas para fazer o seu trabalho e não pode fazer? Porque encontra as condições que tem encontrado nas igrejas, tem encontrado as condições nas famílias. Irmão, é hora de nós colocarmos a nossa vida em posições para que Deus possa acelar a todos nós. Sem o selo, você está perdido. Não adianta você passar pelo processo de justificação, de santificação, mas você tem que ser selado. O selo de Deus tem que estar em você. Você sabe que o capítulo 19 de Ezequiel é um capítulo chave para isso. O Espírito Santo passou pela cidade para ver quem que ele podia selar. Você diz: eu falei em língua, eu gritei, eu dancei no Espírito. Aquilo não tem nada a ver com isso. Você pode muito bem falar em língua e mentir que nem o diabo. Você pode muito bem gritar e pular e não ter ele. A chuva cai sobre o justo e os injustos. A chuva do Espírito Santo cai até mesmo na denominação. Por isso que você não deve falar mal daquele movimento, porque pode ter pessoas sinceras lá e receber o Espírito Santo, porque a chuva vem para todos. Mas o selo de Deus é para aqueles que têm o nome no livro da vida do Cordeiro. Aquilo nada tem a ver com isso. O Espírito Santo inspeciona aquela pessoa até que ele esteja completamente satisfeito e sabe o que eles são. Isso aqui põe nós, para quem tem desejo de servir a Deus,
Para quem ter desejo de arrebatamento, para quem não está só visitando a igreja, para quem não está só passeando nas igrejas, mas tem um desejo tremendo de morar com Jesus Cristo, nos coloca em aperto. Porque o Espírito Santo chega, ele observa, o inspetor vem e inspeciona aquilo ali. Então elas são seladas quando ele vê que a coisa está em ordem, a vida está em ordem, a coisa está em ordem na vida daquela mulher, está em ordem na vida daquele pastor, está em ordem naquela igreja. Aí ele vem e sela, e depois que ele sela, não tem mais voltar para trás. Você suporta as provas, você suporta a fornalha, você suporta até mesmo a cova dos leões, você suporta todas as angústias e maledicência e tudo que o mundo possa reclamar de você. Nada lhe faz você parar mais. Aleluia! Você suporta marido incrédulo, você suporta mulher incrédula, você suporta filho incrédulo, porque você tem o maior em você. O maior está em você, e você suporta as provas. Esse negócio de dizer assim, não, eu não suportei, faltou alguma coisa aí, porque Deus não sela um homem para voltar para trás. Deus não sela você, Ele não te salva hoje para te perder amanhã. Se Ele te salvou, você está salvo. Ele não te salva hoje aqui no altar, para amanhã você. Ele te recolhe até mais cedo. Se você é um filho de Deus e fica teimando, fica manhoso, rasga as suas anotações, não quer saber de nada, ele te tira você mais cedo, mas ele não te perde. Oh, como esse Deus é maravilhoso. Como eu não tenho medo do inferno. O inferno não foi feito para mim e nem para você. Como é bom, uma mercadoria selada tem destino. Uma mercadoria selada, ela tem endereço certo. Aleluia! Ela não vive vagando para lá e para cá, não. Ela tem o endereço. O endereço dessa mercadoria é boda de cordeiro, é milênio. Veja, elas são seladas para o seu destino eterno. Não existe o que possa violar aquele selo. Retenha essa palavra, redenção, até o dia da redenção tenha sido revelado, o Redentor venha para reclamar sua possessão, nada pode fazê-lo. Não entristeçais ou falhar, faça as coisas que agradam a Deus, pois o livro está selado agora, e você está selado. O diabo, o Espírito Santo, ele mesmo é um selo. Selo significa, agora estas são as palavras que eu tirei do dicionário. Selo significa uma obra consumada. E quando o sétimo selo é rompido, o mistério de Deus que está selado neste ministério, nesse misterioso selo, são terminados até o dia que aquele selo é rompido. Então é revelado o que está do lado de dentro dele. Se o homem estiver querendo saber o que está ali naquele vagão, você diz, está suposto a ter isto, aquilo, outro, está suposto a ser. Ele está presumindo. Porém, quando o selo é rompido, a porta é aberta, nós vemos exatamente o que está ali dentro. Você consegue ver o que está por fora, mas e o que está lá dentro? O que está aí dentro?
Quem que está aí dentro? É por isso, uma vez eu fui desafiado por uma denominacional dizendo assim: roupa não põe no céu, cabelo comprido não põe no céu, porque as pessoas usam roupa comprida e cabelo comprido, mas são linguarudos. Digo perfeitamente, concordo 100% com a senhora nessa visão. Mas eu vou lhe dizer para a senhora, do jeito que a senhora está vestida aí, lá no inferno vai haver muitas mulheres de cabelo comprido, saia comprida lá no inferno. Mas do jeito que a senhora está, não tem uma no céu. Esta é a garantia que nós temos. Esta é uma realidade. Toma, diabo. Cabelo comprido e saia comprida não põe você no céu, mas isso faz parte de uma vida para Cristo. Veja, é uma outra coisa que o selo significa, é posse. Você tem posse daquilo. O selo tem uma marca nele, mostra posse. Quando você é comprado pelo sangue de Jesus Cristo e selado pelo Espírito Santo, você não pertence mais ao mundo e nem às coisas do mundo. Você pertence a Deus. Oh, quem seria nós sem esta mensagem, irmão Fernando? Que seria você? Que seria eu? Sem esta mensagem? Preguei mais de 10 anos na denominação, que seria eu? Mas graças a Deus pelo mensageiro de Deus. Graças a Deus pela mensagem de Deus. Você só se perde se você quiser. Nós só se perdemos se nós quisermos, porque o material foi servido para nós. A coisa veio para você, irmã. As coisas veio para nós. Uma outra coisa que o selo é uma segurança. Irmão, como nós estamos seguros? Como você está seguro? Você pode passar por o que você passar, mas existe uma âncora ali dentro que te segura. É verdade isso ou não é? Você passa pelo que você passar, mas lá dentro tem algo que lhe responde. O mundo não tem o que você tem. O Ombrano estava sobrevoando uma certa vez e ele começou a olhar num barco. E aquele barco, as ondas davam por baixo, jogava ele para cima, dava um solavanco, passava por cima, passava para os lados, e aquele barco não se movia. E ele perguntou para o piloto: o que faz aquele barco aguentar toda aquela tempestade? O que faz aquele barco? Ele vai para lá, vai para cá e não sai. Não, lá tem uma âncora que é amarrado lá embaixo, que está segurando ele. O que está segurando você, irmão? Quanta tempestade você já não passou na vida? Quanta tempestade já não passamos? Quantos problemas já não enfrentamos? Mas esta mensagem tem segurado nós. Não afunda. Aonde tem essa mensagem não afunda. Aonde está selado não afunda. Você enfrenta problema de família, enfrenta problema de filho, enfrenta problema de emprego, você enfrenta problema nos lares, você enfrenta problema com o patrão, você trabalha e não recebe, patrão não te paga direito, e filho para um lado, às vezes esposa para o outro, mas tem uma âncora ali que sustenta aquilo. E você olha para trás e diz: eu não acredito que eu passei por aquilo. Minha esposa às vezes diz para mim: Lázaro, eu não consigo entender, eu não vi criar minhas filhas.
nós passamos por tanta dificuldade e parece que agora, parece que nós não lembramos de mais nada, foi tão rápido, é porque a âncora segurou. Você passa por coisa, você não suportaria aquilo, você nunca suportaria aquilo se não fosse isso aqui, ó. É por isso que o diabo tem raiva disso aqui, mas nós amamos isso aqui, ó. Você ama isso aqui? Ele tem sustentado a sua família incrédula. Você está pensando? Nós nunca podemos imaginar os benefícios que esta mensagem traz, até mesmo para aqueles que nos arrodeiam. O patrão é abençoado por causa daquele empregado. Por causa daquele empregado, a empresa dele vai bem, porque Deus está cuidando daquele. Irmão, esta cidade é cuidada por causa de você. Se você não é pouca coisa, não. Você é uma filha de Deus. É uma segurança. Esse evangelho traz segurança, traz confiança. Você não é um barco que está à deriva, não. Ah, coitado, que coitado esse? Você não é coitado, não. Você é um filho de Deus. Selo significa que você está seguro. Agora, você não crê em segurança eterna, eu não sei. Mas o selo significa segurança para o seu destino. Ai daquele que tentar violar aquele selo. O Espírito Santo não pode ser violado. Você me ouvira dizer que as pessoas dizem: o diabo me fez fazer isto. Isso não é verdade. O diabo me fez eu fumar. O diabo me fez eu mentir. O diabo me fez eu trair minha esposa. O diabo fez eu largar da mulher. Não, isso não é verdade. O diabo me fez eu fazer isto. Veja, você ouviu pessoas dizer: o diabo me fez fazer. Não, o diabo não faz isto. Você não estava selado. Você não estava selado por dentro, porque quando você está selado por dentro, ele está selado por fora. Aleluia! Gente, que coisa gloriosa é a mensagem. O diabo fez isso. Que diabo fez? É você que não estava selado. Mas nessa noite o selo pode vir sobre você. Pode sim, você pode ser selado num culto tão humilde como esse. Agora você, sabe o que aconteceu? Tem pessoas desse jeito. Escute isto, guarde isto, leve para a tua casa, põe no seu coração isso aqui. Você saiu ao encontro dele. Você entrou no território dele. As pessoas querem que filho é libertado, quer que marido é libertado, mas não limpa a casa. E você sabe de uma coisa: enquanto tiver algo do diabo naquela casa, ele tem direito de ficar lá. Tem que pagar o preço. O preço tem que ser pago. Enquanto você não tirar essa imundícia de lá, ele tem direito de ficar lá. Que coisa! Você saiu ao encontro dele, ele não podia entrar até você, porque a única maneira pelo qual ele poderia entrar até você seria através do mesmo processo que você passou, e ele não tem. Ele tinha que passar pelo batismo no nome de Jesus, ele tinha que ser santificado, e ele não consegue, isso ele não tem. Gente, o diabo fica desse tamanhinho perto de um homem de Deus, perto de uma mulher de Deus. O diabo fica neutralizado, ele fica sem saber o que fazer.
Olha bem, ele teria que ser salvo, santificado e cheio com o Espírito Santo. Ele não pode. Isso foi dado a você. Nos dias do irmão Brana, tinha uma religião que pregava que o diabo tinha que ser salvo. O irmão Brana disse: é impossível, porque ele pecou. Ele não pode ser salvo, ele pecou lá no céu. Eles pecavam que o diabo ainda ia ser, eles pregavam que o diabo ainda ia ser salvo. O irmão Branco disse: é impossível que ele seja salvo, porque ele pecou. Você sabe o que é pecado? É incredulidade. O diabo é incrédulo, mas você não é incrédulo, você é um crente. Creia nisso. Então veja, ele não pode fazê-lo, não. Você simplesmente foi à fronteira e voltou desejando as coisas do mundo. Foi lá na fronteira, quase que entrou, mas não conseguiu. Você nunca foi todo o caminho até Canaã. Vê você através do Jordão, que faz-se morrer-se a si mesmo. Que coisa, né? Que coisa. E o Espírito Santo, na mensagem Ato do Espírito Santo, o parágrafo é o 39. Agora, à medida que as eras passaram, e vimos nessa manhã, na lição, aquele grande mestre ortodoxo, tão célebre e educado quanto podia ser, simplesmente tão santo quanto podia andar na terra. E a Bíblia, ouça, a Bíblia diz: eles eram encontrados sem culpa, porque eles diziam: eu não tocarei naquilo, eu não farei isto, vê? Mas aquilo não era graça, aquilo era obra. Nós não somos salvos por obra e pelo que fazemos. Não é o que eu fiz que me salva, é o que Cristo fez que me salvou, vê? Não é, não que eu não tenho nenhuma santidade. Se eu tentasse dizer, bem, eu parei de beber, eu parei de fumar, eu parei de roubar, mentir e assim por diante, e isto foi o que eu fiz, vê? Aquilo seria eu mesmo, eu teria algo com que me jactanciar, mas eu não parei com nada. Ele simplesmente veio em mim e me tirou aquilo de mim. Deus te limpou. Você não dá conta de nada, irmã. Eu não dou conta de nada. É Deus que tirou isso de você. Não fique falando, eu parei com isso, eu parei. Não, você não parou com nada. Foi Deus que foi lá e tirou isso de você. Então, o Espírito Santo habita dentro e cresce diariamente. Não regride, irmão. Nós estamos vendo aí as pessoas regredir. O que você não fazia ontem, você faz hoje. Quantos que não pegaram a televisão, que hoje o pior de tudo não é a televisão mais, mas é a internet. Quantos que não pegaram a televisão e não jogaram na ponte? Quantos que não pegaram lá os discos mundanos e jogaram fora? Hoje trouxeram de volta. Irmão, o Saul mandou matar toda a feiticeira, escapou uma, e ele precisou dela, e foi atrás dela. Você está indo atrás de feiticeira, aquilo que você não fazia, você está fazendo, aquilo que você condenava, você não condena mais. Mas nessa noite o Espírito Santo desce aqui e fala que nós tenhamos a graça. Quando Saul estava apostatado, ele sentiu falta da feiticeira. Quando você está apostatado, você não vai mais no culto, você sente falta dos programas, sente falta das novelas. Oh Deus, tenha misericórdia de nós. Mas não é um retrato. Enquanto ele
Estava bem, mata tudo. Mas sobrou uma. Camarada joga a TV, joga o baralho, joga o dominó, mas fica a calça comprida. Joga mais a calça comprida, fica o esmalte. E vai buscar de novo. E mais tarde a coisa volta de novo. Oh Deus, que nos ajude essa noite. Isso aqui não é evangelho desnatado não, isso aqui não é leite desnatado não, isso aqui vem do céu para nós. Você não deve ficar aborrecido com isso não, esse é o evangelho eterno. Quantos não fazia tal coisa, hoje estão fazendo? Chegou a mensagem na casa dele, ele fez uma limpa. E agora estão buscando tudo de novo. Vai buscando tudo, vai buscando tudo e vai trazendo aquelas coisas para dentro. Vai trazendo de volta, a feiticeira de Edom vai voltando. Mas eu lhe digo uma coisa, existe um evangelho de limpeza. Existe um evangelho eterno pregado. Você ainda tem a oportunidade essa noite, eu não sou de fazer apelo, mas você tem a oportunidade de pedir a Deus, Senhor, não deixa eu buscar essas coisas mais, eu quero cruzar a linha, eu quero ser selado, Senhor. Na mensagem, o sinal, que não poderia ficar sem isso, né? 106, o irmão Brando diz, o Espírito Santo é a nossa identificação. O que te identifica de ser um cristão não é tabernáculo da fé, não é tabernáculo Brana, não é tabernáculo disso e mais daquilo, igreja não, é o Espírito Santo que te identifica. Seus negócios é Ele que identifica se está ali, na sua vida é Ele. Não precisa de ninguém estar vigiando um outro não. Esse negócio de mulher está vigiando o marido, e marido vigiando mulher, e ciúme de um e ciúme de outro, o que identifica é o Espírito Santo. Você está na casa, você tem Ele, você está no trabalho, você tem Ele, você está no serviço lá, você tem Ele, você está no olho, você tem Ele. O que nos identifica como cristão não é ser membro de igreja, não é nosso entendimento da Bíblia, e nem quanto você sabe da Bíblia, o quanto você sabe o autor da Bíblia. Veja, quanto o autor está vivendo em você. Quantas pessoas que não conhecem a Bíblia de Gênesis e Apocalipse não sabem que a mulher não pode pregar? Quantos que não conhecem, já leu a Bíblia 2, 3 vezes, nunca ouviu que o batismo é em nome de Jesus Cristo? Mas não é o tanto que você conhece da Bíblia, não é o tanto que você lê da Bíblia, mas é o tanto que este autor vive em você. Aleluia. E você desapareceu, você não é mais fulano não. Você desaparece, você não é mais aquele sabidão, tem resposta para tudo. Você desaparece. Quanto mais você tem de Deus, mais o mundo não te enxerga. Mais você desaparece, mais você não é visto. Você desaparece. As pessoas têm um engano muito grande aí, o tal fulano, o tal pregador de televisão, mas é conhecido de todo. Irmão, nem a 10ª parte das pessoas, eu não sei se eu estou citando certo, mas foi a mínimas pessoas que souberam que Jesus estava na terra. Lá nos Estados Unidos eles estavam almoçando com o irmão Brana, comendo na mesa, e aquele homem sábio falou para o irmão Brana, nós estamos vivendo num tempo, nós precisamos de um profeta para desenrolar essas coisas, e comendo com o profeta e não sabia. Quantos que não passaram perante Jesus, bom dia companheiro, bom dia amigo, e não sabia, e a Bíblia nos dá a resposta, bem-aventurado aquele que nunca viu, mas creu.
bem-aventurada, irmã. Você é um bem-aventurado, irmão. Quantos que não cumprimentaram o irmão Brana, bateram nas costas dele, comeram com ele, e eu nunca fui em Jeffersonville, eu nunca fui na sua sepultura, mas no entanto creio na sua mensagem, creio no seu evangelho, creio nessas verdades. Se tem uma coisa que eu não me envergonho desse evangelho. E quantos que não andaram com ele fazendo confusão agora? Veja, não é ser membro de igreja, não é nosso entendimento da Bíblia. Você desapareceu, Damião, você desapareceu, Valdemo, você desapareceu, irmã Rosane, ninguém está te vendo mais não, isso é arrebatamento. É desaparecer, é sumir. Esse negócio de ficar conhecido por WhatsApp, esse negócio, irmão, eu quero é viver escondido. Eu quero estar escondido debaixo do sangue de Jesus Cristo. Eu quero estar escondido dessas coisas. Nada contra da internet bem usada, até temos ela aqui, e é uma benção para vocês. Você que não assiste está perdendo, mas quando ela é mal usada, irmão, não é para nós não. Nós temos que ter discernimento do que é bom, do que é errado. Veja, você desapareceu, você não existe mais, acabou-se, desapareceu. Estou vendo mais ele não, ele é um João Ninguém. Olá, companheiro, olá, ei, Jesus quantas vezes não passou perto dos indivíduos, calçado de sandália e andando ali humildemente, olá, companheiro, boa tarde, e ele passou. Quantos não fizeram isso nos seus dias? Você reconhece que morreu. Eu reconheço que eu morri. Não sou mais aquele homem. Você não é mais aquela mulher. A ponto dos seus parentes dizer, não, o que aconteceu contigo? O que aconteceu com essa irmã? O que aconteceu com a sua esposa? Ela mudou, ela morreu. Ela não vive mais. As suas ideias acabou. O seu ego acabou. Não tem mais discussão. Gente, a igreja tem que chegar a esse patamar. Nós temos que chegar a isso. Vai acabar muita coisinha, muitas mesquinhas que ainda há no nosso meio, vai ser tirado. Aquela mulher ora pelo marido, para ele ser cheio do Espírito Santo. O dia que ele for cheio, ele não vai viver com você, porque você tem que mudar. E é desse jeito. Aquela mulher pede para o marido, para que Deus salvasse. Se ele for cheio do Espírito Santo, do jeito que você age, ele não vai viver com você. E da mesma forma é vice-versa. Se a minha mulher mudasse, se o meu marido mudasse, e você ora, o dia que Deus fizer uma obra ali, você vai ter que mudar também. Você vai ter que andar no mesmo barco junto, senão vocês não vão viver. Que coisa mais clara. Você conhece que morreu. O sinal é o que você vive em você. Isso não é sua vida, isso é Ele. Paulo disse, a vida que agora vivo, ele tinha uma vida diferente do que tinha antes. Paulo agora não andava mais com a alzorrague na mão para matar, para bater nos crentes. Agora ele apanhava. Agora ele sofria quarentenas de açoites. Agora ele estava apanhando, agora ele estava preso, agora aquele Saulo valente acabou. Esse homem valente tem que morrer. Essa mulher tem que morrer. Veja, ele tinha uma vida diferente do que ele tinha antes.
Não eu, mas Cristo vive em mim. Aí está o sinal. Aí está o sinal identificado que Deus requer, identificou com o nosso, identificação com o nosso sacrifício, a vida do nosso Salvador em nós, o Espírito Santo em nós. Eu estou saturado, vai e volta, passa ano e sai ano, e estão indo, irmão, a nossa vida tem que ser mudada, quer ver? Ali o irmão Branco está dizendo que é Cristo em nós, é Deus em nós, aquele que está em vós, 156 agora, mas aquele que está em você é maior do que está no mundo. Como que o mundo ainda te atrai? Se você tem o maior em você, como que você ainda cede? E toda a vida que eu até hoje fui ensinado que o maior sempre vence o menor. E o maior está em você. Por que você tem medo? Medo do quê? Medo de perder o emprego? De assistir uma escola dominical e perder o emprego? O que é isso? O maior está em você. Com medo de passar fome? O maior está em você. A igreja tem que entrar em ação, gente. Ela tem que posicionar. Mas não é uma verdade, pastor Damião? Nós temos que posicionar, gente. Deus quer fazer, mas está dependendo de nós. Está dependendo de você. Está dependendo de mim. Você está pensando que eu não estou em aperto? Posso me dizer que sou um pequeno missionário que não tem nem lugar certo para dormir, e eu estou em aperto porque tem gente que crê no que eu prego. Aleluia. E eles querem ver sinais, eles querem ver resultado. Não é simplesmente vir aqui no púlpito, levar seus dízimos, suas ofertas, não é isso não. Queremos ver Deus em ação nessa igreja. Se tem uma pessoa que mais precisa de oração aqui, sou eu. Você deve orar sem cessar a meu favor. Nós precisamos de uma vindicação direta de Deus. Aqueles que estão em vós é maior do que está no mundo. Deus em você. Como ele estava em Jesus Cristo, porque tudo que Deus era, ele derramou em Cristo, tudo que Cristo foi, ele derramou na igreja. Vê, Deus em você é aquele que está em vós. Não é de se admirar que o vento e as ondas obedecessem. Obedecer sua palavra, porque aquilo era a palavra de Deus através dele. Ele era um homem, porém ele era a palavra feita, carne, vê? E quando ele falou, era Deus falando através dos lábios humanos, vê? Não é de admirar que os ventos, as ondas, o mesmo Criador que criou o vento, as ondas estava nele agora. Irmão, o mesmo Deus que estava em Jesus Cristo está na igreja agora. Não é de se admirar, o mesmo Criador. Quem pôs a palavra na boca de Moisés? Foi Moisés quem falou, mas quem pôs a palavra? Haja rã, a rã apareceu. Vai embora, a rã desaparecia. Não foi Moisés, foi Deus. É Deus falando através de Moisés. Não foi Josué que falou, foi Deus através de Josué. Sol, para um pouquinho aí, Sol. A batalha tem que continuar. E se o sol entrasse, os inimigos iam ser mais difícil. Então ele precisou de um tempo extra mais. E ele falou e o sol parou. Agora você pensa que Moisés, Abraão
e até mesmo Josué era um homem melhor do que você. Não, o melhor estava nele, e o melhor está na igreja agora. Se isso não te der fé, quem era Abraão? Um simples fazendeiro, um simples agricultor. Quem era Noé? Um simples fazendeiro, um simples agricultor. Quem era Maria? Uma simples moça, lavando roupa, se fosse no nosso tempo, lá no riacho. Quantas mulheres bem arrumadas esperando o Messias, no entanto, aquela pobre mulher. Oh Deus, como o Senhor é misericordioso. Quantas mulheres esperando aí, mas essa noivinha está aguardando ele. Aleluia! Aleluia! Meu Deus, que coisa boa. Veja, vamos lá. Não é de se admirar que os ventos e as ondas, e o mesmo Criador que criou os ventos, quem foi que te criou? Quem foi que criou esse coração aí? Quem foi que criou esse rio aí? Quem foi que criou esse estômago aí? Isso não pode, se Deus quiser, Ele limpa isso. Você tem que crer nessas verdades. Os médicos, nada contra a medicina, inclusive temos médico aqui, e não somos contra ninguém no médico, mas ele faz o que pode. Mas o curador chama-se Senhor Jesus. Todos os bons médicos reconhecem isso. Tinha razão. Pense nisso. Pense profundamente agora, antes que chegue a este momento de conclusão. Não é de se admirar que demônio paralisava em sua palavra. Aquilo era Deus nele, aquilo era Deus em Cristo. Os demônios ficavam paralisados. É um desafio para nós. Quantas pessoas depressivas, quantas pessoas com câncer. Isso aí é um desafio para o pregador, gente. Nós precisamos de resposta divina. Precisamos de resposta de Deus, gente. Você sofre junto com a sua família. Faça a tua parte, Deus vai cuidar do resto. Faça isso em nome de Jesus Cristo. Você está esperando o Papa vir orar para o teu filho? Você está esperando aquele grande reverendo? Põe a mão nele lá e repreende esse demônio, e ele terá que obedecer. Que pena que nós não podemos prosseguir mais, porque o nosso horário já se foi. Mas você foi abençoado. Eu fui abençoado. Fomos abençoados. Dê glória a Deus nesta hora. Você foi abençoado. Você foi curado por esta mensagem. Pai bendito, sela isto no nosso coração, em nome de Jesus Cristo. Hoje eu quero ser melhor do que fui ontem, e para isso vou lutar e vou vencer. Quero te honrar, Senhor, a cada instante, aceitar pra minha vida o teu querer. Dentro do meu coração, tua palavra vou guardar, para contra ti, Senhor,